Irmãos, esse tema ele me confronta muito, eu acho que como confronta todo mundo, e eu queria começar trazendo alguns dados para nós entendermos o mundo que nós vivemos. Não, esqueci, desculpa. Eu queria trazer alguns dados para a gente, olha só. A Bíblia inteira, ela fala 205 vezes em fé, existem 215 versículos que falam sobre fé. 218 sobre salvação. E 2084 em dinheiro, em posses, em bens materiais. São quase 10 vezes mais. Deus ele inspirou os autores ao longo das Escrituras. Ele falou quase 10 vezes mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Do que pelo menos fé e salvação, que são assuntos fundamentais para nós. São a base da nossa fé. Salvação e fé. Jesus falou 90 vezes sobre dinheiro. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 se referem a dinheiro, 20%. 20% do Sermão do Monte é sobre dinheiro, é sobre a vida, as preocupações da vida, sobre posses. De quase 50 parábolas de Jesus, 24 fazem menção ao dinheiro e bens materiais, quase a metade. Pessoal, Deus, Ele quer falar conosco através disso. Não tem lógica, e Ele quer falar muito. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que desde o início a queda fez conosco e o que nós somos suscetíveis. E Ele deixou um manual, deixou um livro maravilhoso para a gente, falando quase 10 vezes mais sobre isso do que sobre fé. E aí eu queria que nós gemêssemos um pouco hoje pelo mundo. Quando eu fui parar para ver esses dados, eu não tinha noção de tamanha desigualdade que a gente vive hoje. E às vezes nós não gememos. Às vezes nós não gememos por essa desigualdade. Olha só para vocês verem. Segundo essa ONG aqui, Oxfam, em 2014, 1% das pessoas no mundo tinham quase a metade da riqueza no mundo. Obrigado, tá? 1% das pessoas tinha quase a metade. Declarado, muito bom lembrado. Declarado, irmãos, que a gente sabe como são as coisas, né? Declarado. 1% tinha quase a metade. E aí, segundo essa mesma ONG, o restante das pessoas, 20% delas tem 94,5% do restante. E aí, os outros 80% ficam com apenas 5,5%. Ou seja, 80% das pessoas no mundo detêm apenas 5,5% da riqueza do mundo. Esses números são confusos, mas para a gente entender melhor, olha só, imagina que tem 100 pessoas e uma quantia de R$1 milhão para ser dividida entre essas 100 pessoas aqui. Seria mais ou menos o seguinte, uma delas tem 500 mil. Uma pessoa, aproximadamente, eu arredondei ali, dá 480. Uma dessas pessoas tem 500 mil, 20 delas tem 470 mil, o que dá 23.750 por pessoa. E 79 tem 25 mil, ou seja, R$316 por pessoa. Então, essa é a distribuição da riqueza mundial. Uma pessoa tem 500 mil, 20 tem 23.750 e 79 tem R$316. Essa é a nossa realidade. É com isso que a gente não geme. 80% das pessoas com R$316 e uma pessoa com 500 mil. É isso que a gente não geme. E no Brasil, a gente não fica para trás, não. 1% dos brasileiros tem 30% da riqueza. 20% tem 43% da riqueza. E desses 20%, eles ganham entre 8.800
a 140 mil reais por mês. E os outros 80% têm 27% da riqueza, que ganham de meio salário mínimo até 8.800. Então existem pessoas que vivem com até meio salário mínimo, 440 reais. Para a gente entender, no Brasil, uma pessoa, naquela mesma proporção, 100 pessoas e 1 milhão de reais, uma pessoa tem 300 mil reais. 20 pessoas têm 430 mil, 21.500 para cada um. E 79 pessoas têm 3.417. Essa é a nossa realidade no Brasil. Agora falando do nosso contexto. Esse é o nível de desigualdade que a gente vive. Aqui, eu trouxe a faixa de pessoas. Esse é o dado da Receita Federal. Existem pessoas a partir daqui, de 10 a 20 salários mínimos. Aqui, os números: 14% da riqueza, 16%, 12%. Aqui, são pessoas que ganham acima de 140 mil reais por mês. Por mês. Aqui, são pessoas que ganham de 70 mil a 140 mil reais por mês. Aqui, 35 mil a 70 mil. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção do que é todo mês entrar 50 mil reais na sua conta? Todos os meses? Todos os meses? 50 mil reais? E tem pessoas que ganham mais de 140 mil reais? Nossa, isso é muito difícil de entrar na nossa cabeça, né? Esse é o mundo que a gente vive aqui, Enquanto uns usam uma garrafa PET, outros usam um sapato de 1.000, 2.000, não sei quanto, né? Enquanto o Brasil é o 10º no mundo em desigualdade social, onde as crianças estão comendo migalhas do chão, muitas crianças têm um mar de brinquedos que elas nem devem saber quais são, quantos são. Se um estragar, ela não está nem aí, porque ela não teve trabalho nenhum para conseguir. Essa é a realidade do nosso mundo. Essa é a realidade do nosso Brasil. Enquanto lá na África, pessoas tomando xixi de vaca. É aquilo ali que acontece no mundo, pessoal. Pessoa tomando xixi de vaca, com a boca na vagina da vaca, porque não tem água, não tem o que tomar. Existem pessoas fazendo festa para animal de estimação de 50 mil reais. Pessoas usando um colar de 105 milhões de reais. Esse é o mundo que a gente vive. E a gente não geme por isso. A gente não geme por redenção. E o Espírito Santo precisa renovar a nossa visão do dinheiro para que a gente também tenha poder nessa área. Porque a forma como a gente lidar com isso, nós vamos transparecer Cristo. Nós vamos trazer poder para essa terra. Esse é o mundo que a gente vive. Essa é uma realidade e essa é outra. Só que a gente pode olhar para isso aqui, e achar que a gente não tem nada com isso, né? Porque a gente não tem um colar de 105 milhões, a gente não dá uma festa de 50 mil para o nosso cachorro, os nossos filhos não têm um mar de brinquedo. Só que não é isso, irmãos. O buraco que nós vamos ver hoje é muito mais embaixo. A Bíblia ela nos convida a um padrão tal que é muito isso aqui é surreal. Isso ali é surreal. A Bíblia ela nos machuca. A Bíblia me machucou estudando para isso. Ela me machucou. Às vezes um par de sapato que a gente tem sobrando é a necessidade do outro que está do seu lado. Então a gente não precisa chegar naquele patamar ali, E eu creio que ninguém aqui tem nem estômago para viver aquilo ali. Mas o buraco é muito mais embaixo. É isso que nós vamos tentar ver hoje. Nós vamos fazer um panorama na Bíblia. E mesmo diante daquele cenário ali, pessoal, de caos,
dentro da igreja, dentro daquelas pessoas que dizem que conhecem Jesus, que deixaram tudo por Jesus, que amam Jesus, que Jesus é tudo na vida delas, que dão o dízimo fielmente, dentro dessas pessoas existem ainda esse tipo de ensino aqui, ó. Deus quer que você seja milionário. Pastor Thomas Anderson, Paul Zener, Deus quer que você se enriqueça. 14 razões para Deus te querer rico. Ainda existe isso dentro de nós. Mesmo diante daquele cenário, mesmo diante de tanta desigualdade, existem pessoas que acreditam que Deus quer nos mimar com coisas que a gente não precisa, enquanto tem pessoas nessa situação aqui, ó. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo imaginar isso. Deus vai querer nos mimar diante de um cenário desse, irmãos. Deus vai querer dar a gente aquilo que a gente não precisa. Aquilo que a gente não precisa. É importante falar isso. Porque Deus pode nos mimar com coisas que a gente precisa. Ajuda um exemplo outro dia que eu achei fantástico. Ela falou que Deus mimou ela, mas alguém deu uma roupa usada para ela. Ela se sentiu mimada. Uau! Nossa, ganhei uma roupa usada. Olha isso. Então, pessoal, isso aqui existe dentro de nós e eu acho que a gente precisa estudar bem as Escrituras para ver se isso de fato faz sentido. Ó. Se isso de fato condiz com o ensino das Escrituras. E aí eu queria que a gente abrisse bastante a Bíblia agora, por favor. Hoje, nós vamos tentar fazer um panorama geral, de capa a capa, para ver o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão. E a gente achou por bem dividir em dois momentos, para a gente focar bem nas Escrituras hoje, e no próximo domingo a gente vê na prática o que isso funciona. Tá ok, a Bíblia diz isso, mas e na prática? Quanto eu posso ter? O que é sobra? O que é necessidade? A gente precisa pensar nisso. Uma coisa é falar que a gente só pode ter o que precisa, mas aí um pode falar assim, não, mas eu preciso de um helicóptero, né? Então a gente precisa aprofundar mais nisso. Então vamos fazer um panorama nas Escrituras. Abra comigo em Êxodo 16. E quando o David falou esse texto para a gente recentemente, não lembro que dia que foi, David, isso me atentou. Puxa vida, olha isso. Aí que eu decidi. Eu já estava querendo há muito tempo estudar sobre isso. Mas quando o David leu esse texto, eu falei, cara, tem uma coisa aí. Deus, ele quis preparar um povo de uma forma muito bacana. E aqui, pessoal, contextualizando, né? O povo de Israel estava cativo no Egito e Deus tira esse povo através da vida de Moisés e aquele povo ali era o povo escolhido de Deus. Deus estava querendo criar uma nação, um povo que seria o útero da vinda do Salvador. Então é isso que está acontecendo aqui. Deus está querendo preparar um povo que seria o útero do Salvador. E esse povo, para ser o útero do Salvador, teria que ser alinhado, teria que ser irrepreensível. Esse povo precisava pensar como Deus pensa. Esse povo devia agir como Deus queria que ele agisse. E aí esse povo sai do Egito. E aí, durante o deserto, quando eles estavam caminhando, Deus falou com eles, versículo 1, lê a partir do 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou. Então aquele povo que era cativo, que era escravo, que era oprimido no Egito, clama por liberdade. Aí Deus vem, liberta esse povo. E no deserto, na primeira dificuldade, o povo reclama. Então esse povo reclamou a Moisés e a Arão. Versículo 3. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha o nível de ingratidão.
Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram para esse deserto para morrer de fome, toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se vocês seguem ou não as minhas instruções. Então Deus tirando um povo rebelde, escravo, com mentalidade escrava, querendo fazer com que eles se tornem filhos, e ele começa um processo pedagógico com esse povo. Olha, eu estou tirando vocês do Egito, só que agora vocês precisam aprender a confiar em mim. Vocês precisam aprender a confiar em mim, porque o que eu quero através da vida de vocês, em especial de Judá, que vai vir Davi, que vai vir Jesus, o que eu quero é algo muito grande, é algo muito importante para a humanidade. Eu quero trazer o Redentor na terra, através de vocês. Mas para isso, vocês precisam aprender a confiar em mim. E como vocês vão aprender a confiar em mim? Vai chover comida, vai chover maná, pão. Só que vocês vão comer, mesmo que você esteja esfomeado, vocês vão pegar só a porção daquele dia. Vocês vão pegar só aquilo que vocês precisam para aquele dia. E na sexta-feira, que o sábado é santo, vocês vão colher 2 porções, para o sábado vocês descansarem. Então Deus começa um processo pedagógico com aquele povo para desenvolver uma cultura do pão diário. Uma cultura, um estilo de vida. Isso é uma cultura. Um estilo de vida de pão diário. Um estilo de vida de ter aquilo só que eles precisam. Para que haja igualdade entre eles. Se um colheu demais, o outro que não colheu, eles tinham para repartir. Então essa era a cultura que Deus queria tratar com esse povo. Uma cultura de pão diário. E Jesus, em João 6,51, quando ele diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está se referindo a esse maná. Isso é muito interessante. Quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está falando o seguinte, lembra os israelitas, quando Deus estava querendo criar uma cultura de pão diário para eles? Sim, lembro. Os ouvintes eram judeus, eles estudavam a história. Então, eu sou esse pão vivo, agora eu sou vivo. Eu sou esse pão, só que é vivo. Então, eu sou o pão, eu sou o alimento agora. O povo lá comeu o maná, só que agora vocês vão comer da minha carne. Não andem ansiosos pela vida, não foi isso que ele falou? Eu sou o pão vivo, comam a minha carne diariamente. É isso que Jesus falou. Agora, vamos lá para Deuteronômio 8, próximo livro. Não. Deuteronômio é o último da Torá, desculpa. Deuteronômio 8, é o 5º livro. Aqui do versículo 1 até o versículo 18, Deus está falando dessa disciplina. Deus está repetindo a lei. Deuteronômio, qual que é o contexto? Aquele povo ficou rodando 40 anos no deserto, porque 10 deles duvidaram. Então aquela geração toda tinha que morrer, e aí quando eles estavam preparados para entrar na terra, quando todos aqueles que duvidaram morreram no deserto, Deus estava repetindo a lei para uma nova geração, para aqueles filhos, para aquelas pessoas que não tiveram acesso à primeira lei, à primeira tábua. Então Deus aqui falando sobre a disciplina, e aí no versículo 2 ele fala o seguinte, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, provar o coração, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou com fome, e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Deus aqui repetindo a lei para aquela nova geração e mostrando para eles, olha, os seus antepassados, os seus pais, às vezes você nem lembra, o seu pai
ele comeu maná no deserto. Ele viveu 40 anos rodando ali até morrer, porque ele duvidou. Então eu quero que vocês aprendam que nem só de pão vive o homem, nem só do dinheiro vive o homem, nem só daquilo que a gente come vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então confie em mim, eu sou o pão vivo, confie em mim, eu trouxe maná sobre vocês, eu dou o sustento, confie em mim. É isso que Deus estava reensinando para esse povo, uma cultura de confiança em Deus para sobrevivência, e não uma confiança no nosso braço, né? A gente confia muito no nosso braço. Mas Deus está querendo desenvolver uma confiança nele. Né? E Jesus cita esse texto, não só de pão vive o homem, quando ele foi tentado por Satanás. Satanás quis tentar ele, confia no seu braço, Jesus, transforma esse pão essa pedra em pão. Jesus cita esse texto, Deuteronômio 8, 5. Não só de pão vive o homem. 3, desculpa. Não, Satanás, eu não confio na minha força, não. Eu confio no Deus. É Ele que me dá o sustento. Ele é que me guia. É nele que eu confio. Agora vamos para Deuteronômio 15, um pouco à frente. Deuteronômio 15. Aqui, pessoal, Deus já estava querendo estabelecer uma nação, um povo organizado, com leis, com regras, diferente do povo que andava peregrino. Agora Deus estava reunindo para criar uma nação, literalmente. E toda nação tem regras, tem leis. E uma das coisas que Deus queria é que não houvesse pobre no meio deles. Que não houvesse pobre, que houvesse igualdade. E aqui ele começa a criar uma lei. Vamos ler a partir do 1. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Versículo 4. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor Deus está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contando, eu vou abençoar, contando que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática todas essas leis, toda esta lei que hoje estou dando. Então, pessoal, naquela época não tinha tribunal regional, não existia. Deus é quem conduzia o povo, Deus é quem era uma teocracia, Deus era o juiz daquela nação. Não era uma democracia como a gente vive hoje. Então, naquele tempo, se uma pessoa devesse a outra, ela se vendia como escravo por ela, para outra. Não existiam leis trabalhistas. Então, a escravidão que a gente vê na Bíblia, a escravidão regulamentada pela Bíblia, que era diferente de todos os povos ao redor, que oprimiam, que tratavam os escravos como seres desumanos, Deus ele regulamenta essa escravidão como pagamento de dívida para que não houvesse pobre. E a cada 7 anos, as dívidas deveriam ser canceladas. Então, se o Thales me devesse e ele trabalhasse para mim como escravo, esse era a cada 7 anos. Se eu contratei, se ele se vendeu a mim com 2 anos, ele trabalharia para mim durante 5 anos. Só que se chegasse no 7º ano, o que ele trabalhou não tivesse pago a dívida dele, eu tinha que liberar ele do trabalho escravo. Ele estava livre. Então Deus, ele regulamenta, Deus ele trouxe limites. Em vários outros textos, Deus regulamenta que, em alguns momentos, o patrão tinha que liberar o escravo e ainda dar a ele recursos para ele sobreviver. Isso era inédito na cultura daquela época, na Mesopotâmia ali. Isso era inédito. O que a Bíblia traz sobre questões sociais são inéditas. É algo assim que nunca foi visto naquela época. Deus tratava as pessoas com humanidade. Então Deus aqui com uma preocupação para não haver pobre em Israel. E trazendo um princípio. Vocês vão para uma terra que é o que eu vou abençoar para que vocês tenham igualdade, para que não haja pobre entre vocês. Agora vamos lá em Provérbios. Vamos pular um pouquinho para Provérbios, os livros de sabedoria.
Salmos, Provérbios. Provérbios 14, versículo 21. Um dos homens mais ricos de Israel falando o seguinte, versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Versículo 31. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas o tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então Deus ele tem um cuidado muito especial com os pobres. Deus ele tem um cuidado muito especial com os pobres. Ele estabeleceu leis para que haja igualdade em Israel. E oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Mas quem trata com bondade o pobre, honra a Deus. Agora vamos lá em Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. É muito melhor ser simples e não ter inquietações do que ser muito farto com contendas, com brigas. Eu ouvi esses dias alguém falando, velando uma pessoa, os filhos já estão brigando por herança, né? Discórdia, ganância. Provérbios 19, 17, um pouquinho mais à frente. Aquele ditado, quem dá aos pobres empresta a Deus, não é ditado popular, é um ditado bíblico. Provérbios 19, 17. Quem trata bem aos pobres, na NVI está quem trata bem, mas na Almeida eu acho que está quem empresta, não é isso? Compadece? Tem alguma outra? Empresta. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Isso não é um ditado popular, isso é um ditado bíblico. Cuidar dos pobres é emprestar a Deus. Deus novamente mostrando cuidado com os pobres. Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. Quem fecha os olhos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Se nós fecharmos o nosso ouvido para aquela realidade que nós vimos, nós não teremos o nosso clamor ouvido também. Porque Deus ele dá para que a gente reparta. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Mais uma vez Deus falando. Provérbios 23, 4. Essa é muito forte para mim. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Ela cria asas e voa como águias pelo céu. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Isso é o plano de muita gente. Tentar ficar rico. Tenha bom senso. Esgote as suas forças buscando o reino de Deus e a sua justiça, e o que você precisa será acrescentado. Isso que Jesus falou, Mateus 6, 33. Esgotar a força tentando ficar rico é estupidez. Não faz sentido. Provérbios 28, 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Assim como disse o 22, o 23, quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Provérbios 37. Gente, Provérbios é muito sábio. Salomão foi... E esse Provérbios 30 é de Agur.
Olha o que ele fala. Versículo 7. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém-me longe da falsidade e da mentira. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Com arrogância. Se eu tiver muito, eu posso te negar, Jesus, Senhor. Só o Provérbios falando: se eu tiver muito, eu posso te negar. Eu posso virar arrogante e falar: quem é o Senhor? Eu tenho tudo. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o teu nome de Deus. Fantástico esse texto. Agur pedindo um equilíbrio, pedindo o necessário. Deus, não me dê demais, para que eu não venha me ensoberbecer, e não me deixe pobre também, necessitado, para que eu não venha roubar e desonrar o teu nome. Me dê o que é necessário. Isso é fantástico. Agora Eclesiastes, próximo livro, Eclesiastes 4:6. Ainda Salomão. Em Eclesiastes ele estava mais experimentado, né, David? Foi o último livro. Em Eclesiastes, Salomão já tinha experimentado ter 1000 mulheres, já tinha tido todo o dinheiro que vocês imaginassem. Ele era o homem mais rico em Israel. E agora ele escreve isso aqui, ó. Versículo 6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Ele usa muito essa expressão, correr atrás do vento. E um dia eu fui pensar, mas como assim correr atrás do vento? Aí eu fiquei me imaginando correndo atrás do vento. E aí eu ia correndo atrás do vento e uma hora eu percebi que aquilo ali não tinha sentido nenhum. O que eu estou fazendo? Não vou conseguir alcançar nunca. E quando eu alcançar, ele sai da minha mão. É isso que Salomão está falando. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que fazer um esforço, do que trabalhar daquele jeito que vocês sabem que muita gente trabalha, do que negligenciar o cuidado com os filhos, com a família, negligenciar muitas coisas para conquistar uma riqueza. Isso é correr atrás do vento. Você não chega a lugar nenhum. Quando você consegue alcançar, ela foge pelas mãos. Isso não faz sentido nenhum. O nosso esforço tem que ser direcionado a coisas que têm mais valor do que o dinheiro. Existem coisas que têm valor e existem coisas que têm preço, né? As coisas materiais têm preço. Esse computador tem um preço, esse passador aqui tem um preço. Mas o valor que as coisas têm não se paga. Ter uma família saudável, isso não tem preço, isso tem valor, é algo inigualável, não tem como mensurar. Então, correr atrás de riqueza é correr atrás do vento. Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem o possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Alguém já viu, conhece alguma pessoa que não tem tranquilidade? Eu trabalho num ambiente de pessoas com poder aquisitivo muito alto. E é nítido a falta de paz. É nítido. A pessoa está treinando, mas ela está preocupada com a bolsa de valores. Por quê? Porque ela pode perder os milhões que ela colocou lá. Ela não tem paz. Aquilo ali, o sustento dela, o chão dela é aquilo ali. Se aquilo ali se for, ela não é nada. Porque ela é a partir daquilo que ela tem. Ela não é pelo que Deus fala que ela é. Uma pessoa
A mente dela fica o dia inteiro trabalhando. Como que eu vou administrar minhas riquezas? Como que eu vou aumentar minhas riquezas? O próximo governo, o que ela preocupa é se ele vai ser bom para a economia. Ele não está preocupado com o cuidado com os pobres. A gente critica muito os esquerdistas, mas isso tem me feito refletir muito isso. Eles denunciam a nossa ganância. Isso é fato. Eu não acho que é o sistema perfeito e talvez a gente entre isso na próximo dia. Mas eles denunciam a ganância do sistema. Isso é fato. Eles fazem isso bem. Denunciam a ganância. E o cara, ele não está querendo saber se o outro vai cuidar do pobre, não. Se o próximo governo vai... Ele quer saber o que vai gerar para a economia, para que a bolsa suba e ele ganhe mais. É isso que ele está preocupado. Esse é o tipo de pessoa que eu trabalho. E por isso talvez me confronte tanto também. Né? Quem ama o dinheiro nunca fica satisfeito, quer sempre mais, quer sempre mais, quer sempre mais. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus 6 é o texto mais agressivo, pessoal. Jesus aqui, ele machuca a nossa ganância de tal maneira, na verdade ele não machuca nem a nossa ganância. Ele vai muito além da nossa ganância. Ganância é quem quer ter cada vez mais. Jesus, ele traz tão para baixo a nossa exigência que chega a doer. Mateus 6,19. Esse todo mundo conhece, né? Não acumulem. Ele começa assim, ó. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde traça e ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não a roubam. Essa é a verdadeira riqueza. Essa riqueza, ela é inabalável. Essa riqueza de boas obras, de acumular tesouro no céu, isso ninguém tira da gente. Ninguém. Traça nunca vai corroer isso. Quando a gente chegar diante dele e a gente apresentar nossas obras, isso vai ter um valor inigualável. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que você mais dá valor, o seu coração está nisso. Versículo 24. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro e a mamon. Se a gente servir a Deus, a gente não tem como servir o dinheiro. Se a gente serve o dinheiro, se o nosso coração está naquilo, se o nosso projeto de vida é ficar rico, se o nosso projeto de vida é ter uma aposentadoria gorda, para se esbaldar, para não trabalhar mais, que esse é o desejo de muito brasileiro, trabalhar igual um burro de carga, enquanto está com saúde, para ter uma poupança gorda, para desfrutar. Louco! Jesus falou, hoje vão tomar sua alma, o que você está fazendo? Lucas 12, parábola do rico insensato. Louco! Construir celeiro para quê, meu filho? Pelo amor de Deus, você correr atrás do vento. Eu sou o pão vivo. Você não precisa de correr atrás nem do sustento. Ganância é isso, é querer sempre mais. Jesus aqui, ele começa a trazer um nível de tão para baixo que a gente não precisa preocupar nem com o sustento. Vocês estão entendendo? É um nível muito agressivo. Isso ofende muito a nossa mente. E não é à toa que 2.084 vezes a Bíblia fala sobre dinheiro. Deus sabe o que esse potencial corrosivo dentro de nós. Ele sabe o que o dinheiro pode fazer com a gente. Ele sabe o poder que ele exerce em nós. Ele sabe. E aí no versículo 25 ele começa a bater um pouquinho mais. Portanto eu vos digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto às suas necessidades, comer, beber e o vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Olha para a natureza, olha para as aves do céu, elas não semeiam, elas não preocupam igual você toda segunda-feira. Olha para elas. Não existe um passarinho em depressão, né? Como diz o Kaká.
Elas não fazem isso como você faz, como nós fazemos, mas o Pai cuida deles, o Pai alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, versículo 27, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha a nossa insignificância, a gente preocupado com o sustento, mas a gente não pode acrescentar nenhuma hora na nossa vida. A gente não pode fazer nada sem Ele. Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E aí no versículo 31 ele fala novamente, portanto, não se preocupem, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás disso. São as pessoas que não conhecem o pão vivo que desceu do céu, é que correm atrás de sustento. A gente não. A gente não tem que correr atrás de sustento não, gente. A gente tem que correr atrás do reino de Deus. O sustento ele vem naturalmente. Pagãos é que preocupam com o sustento. Vocês se preocupam com a minha palavra, com o meu propósito na terra, que é redimir o cosmos, que é restaurar todas as coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas que eu falei, todas essas necessidades, vos serão acrescentadas. Portanto, mais uma vez, não se preocupem 3 vezes com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Baste cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupem. Próximo domingo nós vamos ver também que isso não é um chamado ao comodismo, mas é simplesmente não consuma suas forças buscando comida, bebida e roupa. Necessidade, não consuma. Consuma a sua energia para buscar a vontade de Deus para a sua vida e restaurar o cosmos através de tudo que você faz, que vai ser a resposta do que você é. Você já é. A essência vem antes do fazer. Você é. E isso determina o que a gente faz. Então gasta a sua energia buscando o reino de Deus. Mateus 19, 16. Nossa, muito texto. Mateus 19, 16. A parábola do jovem rico. Vou tentar resumir um pouco para a gente avançar. São muitos textos. O rico chega para ele e fala que já fazia tudo que a lei fazia. Olha, eu já dou o dízimo, eu já vou na igreja todo domingo, vou na célula. Cara, eu sou uma pessoa bacana. Mas o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, olha, tem uma coisa que te falta. Versículo 20. Se você quer ser perfeito, vende os seus bens e dê aos pobres. Porque o meu pai cuida dos pobres, eu também cuido deles. Então, vendo o que você tem, dê aos pobres. O rapaz saiu triste. Por quê? Porque o coração dele estava naquilo. Ele não teve disposição de abrir mão daquilo. Jesus foi no cerne do problema dele. Jesus sabia o coração dele. E aí Jesus fala algo muito interessante, versículo 23. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito difícil, pessoal, um rico entrar no reino de Deus. Porque a Bíblia fala 2085 vezes nesse assunto. Porque o poder que isso tem sobre nós é muito grande. É muito grande. Então é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Quem de nós vai se arriscar? Com tanto alerta. Como nós vamos nos arriscar? Mateus 25, 31. A parábola do juízo final. O julgamento das nações. Jesus diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele vai chamar uns para um lado e outros para o outro lado.
E desse lado aqui ele vai falar assim, olha, filhinhos do meu pai, venham para cá. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava na cadeia, vocês me visitaram. E aí, esse outro grupo aqui, ele vai falar, afasta-te de mim, porque eu não conheço vocês. Porque vocês não fizeram nada disso aqui. Vocês não preocuparam em trazer igualdade, como o meu pai quis trazer durante todo o povo de Israel. Vocês não preocuparam com isso. Então, o cuidado que nós temos para com os mais pobres, nesse caso aqui, ó, Jesus só usou esse critério. Uns cuidaram dos necessitados, os outros não cuidaram dos necessitados. Esse foi o critério para separar o joio do trigo. Deus ele se importa muito com isso, isso é muito importante. O cuidado que nós temos com os mais necessitados. O quanto nós gememos por aquilo ali que nós vimos. O quanto a gente está se importando com isso. Esse foi um critério de salvação nessa parábola. Lucas 6:20. Lucas 6:20. As bem-aventuranças. Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Som. Bem-aventurados os pobres, a pilha, né? Pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que têm fome, porque vocês serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados vocês quando os odiarem. Ou seja, todos aqueles que estão sofrendo hoje, bem-aventurados. E aí no versículo 24 ele diz o seguinte: mas ai de vocês ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, pois passarão fome. Então Jesus trazendo bem-aventuranças para aqueles que são necessitados e dizendo ai para aqueles que têm fartura hoje, para aqueles que têm riqueza hoje. Lucas 12:16. Nós vamos ver o que isso tudo vai dar no final, pessoal. Lucas 12:16. A parábola do rico insensato que eu já falei. Viu? Obrigado. Som. A parábola do rico insensato. O indivíduo viu que os celeiros dele não cabiam mais alimentos. E qual foi a ideia brilhante dele? Já sei, eu vou destruir os meus celeiros, construir outros maiores, e aí eu vou acumular tudo que eu tenho, para que eu diga para minha alma, nossa, versículo 19, grande quantidade de bens eu tenho, armazenados para muitos anos. É a minha vontade, é a vontade do brasileiro, ter uma poupança gorda para muitos anos, para ter comida e fartura, para descansar, ir para a praia 4 vezes na semana, no ano, para beber e alegrar. Esse é o nosso desejo. E aí, contudo, Deus lhes disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. O que você está fazendo da sua vida? Para que você está querendo acumular cada vez mais? Assim acontece para quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Como a gente é rico para com Deus? Provérbios 19:17. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Quem é rico para si, guarda para si, para o seu benefício. Eu trabalhei, eu tenho o direito de usufruir disso. É meu. É isso que pensa. É isso que nós pensamos. No fundo é isso que nós pensamos. Mas é isso que acontece com quem é rico para si. É louco. É louco. Porque não acumula uma riqueza que não tem valor. Uma riqueza que vale muito mais do que as riquezas daqui. Lucas 12:33, Jesus fala: vendam o que têm e deem esmolas. Lucas 14, de 1 a 13, Jesus falando: quando vocês derem um banquete, chamam aqueles que são mancos, que são pobres, que são necessitados. Não chama seus amigos bonitinhos, não. Chama aqueles que precisam. Por quê? Porque eles não têm o que retribuir. Quando a gente ajuda aquele que não tem como retribuir, aí sim, o Pai que vem em secreto nos retribui.
Lucas 14, 25. Esse a gente tem que ler. Lucas 14, 25. Jesus fala muito de renúncia, de tomar a cruz, de negar a si mesmo. E aqui ele fala o seguinte, no versículo 33, da mesma forma, Jesus falando para os discípulos, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se você não negar sua vida, você não pode ser meu discípulo. Se você quiser acumular para si cada vez mais e não querer cuidar daqueles que o meu Pai quer cuidar, você não serve para ser meu discípulo. Se você não consegue renunciar àquilo que sobra, você não serve para ser meu discípulo. Porque o meu discípulo, ele nega a si mesmo. O meu discípulo entende que essa vida aqui não é para ser ganha, não, é para ser perdida. É isso que o meu discípulo entende. Essa vida aqui não é para a gente ter uma poupança gorda, não, gente. Essa vida aqui não é para a gente ter fartura em excesso, não. Essa vida aqui é para a gente negar, para que haja igualdade e o reino de Deus seja estabelecido. Para que haja justiça. Isso que a nossa vida é para isso. Lucas 16. Lucas tem muitas parábolas. Versículo 9, ele diz o seguinte: usem as suas riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Use o que você tem para ajudar. Isso gera uma gratidão eterna. Aquele que não tem nada e recebe, ele fica grato. Isso gera uma gratidão eterna nele. Usa a sua riqueza para isso. Versículo 11. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se a gente quer usar para nós não somos dignos. O pai tem que olhar para nós, olhar para dentro da Ellen e ver assim, nossa, ela é uma moça desprendida. Ela eu posso confiar bens. Por quê? Porque ela não vai ser rica para si. Ela vai ser rica para mim. Então ela eu posso encher, porque quanto mais eu encher, mais ela vai distribuir. Mais ela vai abençoar. Isso é uma pessoa digna de confiança de Deus. Nós estamos falando do padrão de Deus. Isso é uma pessoa digna de confiança. É fiel no pouco. E é por isso que eu estou falando. Isso não é uma mensagem só para os ricos, não. Isso é uma mensagem para nós. Que se a gente não for fiel no pouco, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então é no pouco que a gente vai sendo provado. É quando a gente tem 2 tênis e um não tem, a gente dá o que está sobrando. Ou às vezes até dá o que não vai tirar de nós e dá para o outro. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então só esse coração que Deus vai confiar muito. Porque Ele sabe que Ele não vai ser rico para si, mas vai ser rico para o outro. Para abençoar a terra. Para trazer justiça na terra. Para a gente não ver aquela imagem acontecendo. Para a gente não olhar para o Nordeste e ver aquela desgraça que acontece lá, aquela falta de graça. Seca, fome, no Nordeste, no nosso país. Nós não temos que ser ricos para nós. E aí em Lucas 16, de 19 a 31, é a parábola de Lázaro, o rico. E Jesus nessa parábola, ele não fala mais nada, ele só fala que o rico sofreu e o pobre, o mendigo, foi para o céu. Só isso que ele diz. Em Lucas 19, de 1 a 10, a história de Zaqueu, quando Zaqueu se converte, ele era um homem de muitas posses, qual foi a atitude dele? Doou metade. É isso que acontece quando uma pessoa encontra com o Deus que cuida dos pobres e que ama os pobres, que tem compaixão com os pobres. É isso que acontece com uma pessoa que encontra esse Deus. Ela olha para o que ela tem e ela fala assim, cara, eu não preciso disso tudo não. Jesus, eu vou dar metade dos que eu tenho aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E a lei exigia 2 vezes. Ele foi muito além da lei. Eu restituo o dobro. É isso que acontece com alguém que conhece o Deus que cuida dos pobres.
Lucas 21, na oferta da viúva pobre, Jesus criticou os ricos que davam o que sobrava e elogiou aquela viúva que deu 2 moedinhas, mas deu tudo que ela tinha. Isso é um coração de um discípulo de Jesus. Isso é um coração de discípulo. E aí a gente vai para Atos 2:42 e a gente vê que no início da igreja os irmãos tinham tudo em comum. Ninguém considerava sua coisa alguma. É assim que viviam os discípulos. Atos 2:32. Até o 40, Atos 2:42, desculpa. Atos 2:42. Os discípulos se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam, os que tinham conhecido Jesus, o Deus que cuida dos pobres, o Deus que não admite injustiça na terra, quando as pessoas, os que criam, tinham tudo em comum, vendiam seus bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos se reuniam, tinham singeleza de coração. Essa era a vida da comunidade no início. Atos 4:32 também fala a mesma coisa. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era uma mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas compartilhava tudo que tinha. Versículo 34. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam e traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Então aqueles que viam que não precisavam de tudo aquilo para viver, distribuía, era grato. Distribuía. E aí Barnabé foi um exemplo desse. Vendeu um campo que possuía, trouxe, versículo 37, trouxe o dinheiro do campo e colocou aos pés dos apóstolos. Esse tinha uma entrega total. E aí no capítulo 5, um homem chamado Ananias e Safira tentaram imitar isso de forma falsa e foram mortos, porque entregaram parcialmente. Falaram que venderam o terreno por um preço X, só que, na verdade, tinham vendido por muito mais e retiveram parte do dinheiro. Morreram, porque não tinham o coração de um discípulo que conhecia Jesus, o Deus que cuida dos pobres, que odeia a injustiça. Esse Deus que nós cremos. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, versículo do 1 ao 15. Paulo começa a incentivar aqui a contribuição ao povo de Corinto. E aí, ele elogia no versículo 1 a igreja da Macedônia, versículo 2. Por quê? No meio de mais severa tribulação, grande alegria e extrema pobreza deles, eles transbordaram em rica generosidade. Versículo 3, parte B. Por iniciativa própria, eles nos supriram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Paulo falando para o povo de Corinto assim, olha, a igreja da Macedônia, na mais pobreza dela, eles se deram de coração, eles supriram a necessidade que eu tinha. E aí no versículo 13, ele diz qual é o propósito desse coração, qual é o propósito da contribuição, qual é o propósito de ser grato a Deus. O nosso desejo não é para que outros sejam aliviados, nosso desejo não é para que ninguém ande de jet ski, não. Enquanto vocês são sobrecarregados com dificuldade de ter o pão, mas que haja igualdade. O nosso desejo é simples, é que haja igualdade. Se você vê alguém do seu lado que está com dificuldade e está sobrando em você, distribua, ajude. Gálatas 2:10.
Pedro e João pediram a Paulo para se lembrar dos pobres. E Paulo disse: isso eu fiz com muito esforço. Isso eu fiz com muito esforço. Eu me esforcei para fazer isso. Paulo entendeu isso. Efésios 4, 28. Gálatas, Efésios. Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos. Para quê? Trabalhar para quê? Para que nós trabalhamos? Nós que conhecemos esse Deus, que é um Deus que distribui dons entre os homens, nós trabalhamos para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ponto. Essa é a função do nosso trabalho. Mas qual que é a outra função do nosso trabalho? Para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso é claro, uns são mais prósperos que o outro. Isso é claro, uns são mais prósperos que o outro. Mas para quê? Para quê? Deus vai querer me mimar enquanto o outro está com necessidade? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Trabalhe para que você tenha com que repartir para quem estiver necessário. Nós trabalhamos para estabelecer o reino de Deus. Eu quero ser um missionário dentro de uma faculdade. Eu quero estar lá para estabelecer o reino de Deus. Simplesmente isso. E aí o cuidado, a necessidade, Deus vai cuidar. Ele prometeu. Eu quero ir para lá. Eu quero estar no meio dos ateus. É isso que eu quero. Filipenses 4:10. Paulo agradece aos filipenses pela oferta do suprimento das suas necessidades. 1 Timóteo 6:6. 1 Timóteo 6:6. Nossa, eu vou correr, pessoal. Esse é um texto-chave para nós. 1 Timóteo 6:6. Paulo, a partir do versículo 3, começa a falar dos apóstolos, dos falsos apóstolos que ensinavam falsas doutrinas e que utilizavam do evangelho para ganhar dinheiro, para obter fonte de lucro. E aí, ele no versículo 6 fala: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos desse mundo, tendo que comer, nada trouxemos desse mundo e nada podemos levar. Por isso, irmãos, tendo que comer e com que vestir, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, o que levam esses homens a mergulharem na ruína e na destruição. Querer ficar rico nos leva à ruína e destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Versículo 11. Você, porém, Timóteo, homem de Deus, fuja disso. Fuja dessa vontade. Isso não leva a nada. Isso é correr atrás do vento. Fuja disso. Fuja dessa vontade que você tem de querer ser rico, de querer toda semana ir na loteria, jogar na Mega Sena, para você nunca mais querer trabalhar. Isso é impensável. Isso é impensável. Isso é uma mentalidade pagã. São os pagãos que correm atrás disso. Nós temos que fugir dessa vontade. Querer ficar rico? Foge disso. Foge. E aí Tiago 2, de 1 a 7, vai falar que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herderem do reino. Tiago 2, 14 a 26, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, se nós dissemos que temos fé e não cuidamos do necessitado, nós não temos nada. Isso não é a fé verdadeira. A fé sem obra para aqueles necessitados é morta. E aí, Tiago 4, de 1 a 4, ele vai falar com o pessoal lá. Vocês cobiçam coisas, vocês invejam. Quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem pelos motivos errados, para gastarem seus prazeres. Motivo errado. Pai, eu quero muitas riquezas. Para quê?
Para que eu vou para a praia 4 vezes no ano, que eu nunca mais trabalhe? Insensato. Insensatez é essa? Tiago 5, de 1 a 6, ele dá o exemplo dos ricos que oprimiam os pobres. É isso aqui, ó, que são os desejos descontrolados. O cara quer ficar rico, ele começa a oprimir o empregado dele. Você tem que produzir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso é nocivo. Últimos 2 textos, Hebreus 10, 34. Paulo falando com o povo que eles se alegraram em terem os bens confiscados para distribuir a quem necessitavam. Esse é um coração de discípulos. Eles tiveram os bens confiscados. Provavelmente Paulo chegou lá, pessoal, vocês estão com muito aqui, ó, eu vou confiscar isso aqui porque tem gente necessitando. Eles se alegraram nisso. Último texto, Hebreus 13, 5. Hebreus 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se, se alegrem com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Podemos dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, eu não temerei, eu não ficarei preocupado com o sustento. O que mais podem me fazer os homens? E aí no versículo 16, ele fala o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Contentem-se. A falta de contentamento é um problema grave. É isso que gera a motivação da ganância. Nunca se contentar, sempre querer mais. E aí, pessoal, o que a gente conclui disso tudo? Nós lemos muitos textos falando de muitas coisas. O que a gente pode concluir de tudo isso? Confiar em Deus para a provisão diária do sustento. Confiar em Deus, não no nosso braço. Temos que estar satisfeitos, contentes com o sustento e não se preocupar nem com ele. A exigência é muito maior. Nem o sustento tem que nos preocupar. A riqueza pode nos fazer esquecer de Deus e nos trazer muitos problemas nocivos. Deus deseja uma sociedade sem pobreza e defende os pobres. Tudo isso tem que fazer parte da nossa cosmovisão. Os ricos são sempre criticados e os pobres sempre elogiados ou benditos nas parábolas. A gente recebe para dar, não é para ser rico para nós, é para dar. O cuidado com o necessitado é um dos critérios para a salvação. Como a gente lida, o quanto a gente geme com essa injustiça, demonstra se nós somos de fato discípulos. É melhor o pouco com paz do que o muito com tribulações. Temos que fugir da vontade de querer ficar rico, fugir e repartir com o próximo para não acumular. Jesus e os discípulos viveram uma vida simples e praticantes no ato de repartir. Essa foi a vida deles. É isso que eu acredito que nós temos que ser, pessoal. Alguém já disse isso, eu acho fantástico. Isso aqui é uma forma de gelo. O nosso desejo não é para que uns tenham muito e outros sejam necessários, passam necessidades, mas para que haja igualdade. Se começa a cair água num buraquinho desse aqui, ó, hora que ela já estiver satisfeita, hora que ela já estiver cheia, começa a vazar para os lados, começa a distribuir. E aí não fica uma com muita água e outra com pouca água, fica equilibrado. É isso que eu acredito que nós temos que ser, discípulos que repartem. E aí são só 2 exemplos de que isso é possível. É possível viver isso. William Colgate, não sei quem conhece, foi um cristão que não tinha nada e fez um propósito com Deus de, se ele ganhasse dinheiro, ele seria uma forma de gelo. E aí a empresa dele estourou e ele começou com 10%, depois 20% e chegou a doar 50% do lucro da empresa. E o senhor Quarker, não sei se é o senhor Quarker, o nome dele, eu não lembro o nome dele, mas ele chegou a ofertar
70% do lucro da empresa. O que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Não tem sentido. E aí, pessoal, última reflexão para nós. Nós criticamos os homossexuais que arrancaram as palavras, arrancaram páginas da Bíblia, né? Reeditaram a Bíblia e fizeram a Bíblia dos homossexuais. Tiraram tudo aquilo que confronta a prática deles. Nós somos muito bons em criticar isso. Mas e quando a gente passa de largo em alguns desses versículos aqui? A gente não arranca, mas a gente passa de largo. A gente não quer viver isso aqui, ó. É algo muito duro para nós. Qual que é a diferença? Nós somos piores. Porque eles são sinceros, pelo menos. Pelo menos eles foram sinceros e falaram assim, olha, eu não quero isso aqui, ó. Homossexualismo é errado, eu não quero. Arranca a página da Bíblia. Eles são mais sinceros que nós, que dizemos que somos cristãos e não vivemos. Eles são muito mais sinceros. Então que a gente possa repensar a nossa vida, repensar por que nós estamos aqui hoje e nessa terra, e lembrar toda vez que a gente abre a carteira, como nós vamos lidar com isso. Queria que nós orássemos, para finalizar. Se alguém quiser orar, fique à vontade. Eu queria começar também. Jesus, nos perdoa porque a gente não geme como deveria com a injustiça dessa terra, Pai. Nós não gememos com as pessoas que estão sofrendo, que não têm onde morar, que não têm com que se vestir, que não têm o pão de cada dia. Nós não gememos com isso, Jesus. Nos perdoa, Pai, por isso. Pai, nos ensina a sermos poderosos na maneira como lidamos com aquilo que o Senhor nos dá, porque nós não temos nada, nós somos simplesmente cuidadores momentâneos dos nossos filhos, das nossas posses, nós somos simplesmente mordomos, Pai. Então circuncida o nosso coração nessa área que o Senhor tanto nos alertou, Jesus. Por favor, nos ajude a que as pessoas olhem para a gente e vejam que a gente está preocupado com o teu reino, a gente não está preocupado em encher a nossa pança, nós estamos preocupados com acabar com a justiça, é isso que nós temos que nos preocupar, Jesus. Então, por favor, Pai, trate isso em nós, trate isso dentro do mais profundo do nosso ser, Pai, que nós fujamos da tentação de querer ficar rico, de querer ter muito para nós, e esqueçamos daqueles que o Senhor tanto zela, que são os mais necessitados, Pai. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito desde o início, no nome de Jesus. Amém.